Olá, olá, bom dia, bom dia. Estamos chegando. Olha só, muito bem, bom dia. Já já chamo o meu convidado aqui para a gente iniciar. Ops. Bom dia para quem está chegando, pessoal. Só um minutinho que eu já chamo aqui o Marcos. Vou colocar aqui nos comentários sobre o que a gente vai conversar hoje. Já já chegando o Marcos aqui. Deixa eu colocar aqui, fixar comentário. Opa! Agora vai, hein? Bom dia, querido. Tudo Bom dia, bem? Esther. Bem? Deixa eu ajeitar aqui. Aê! Muito bem. Deixa eu só ir organizando aqui o meu set aqui de. Deixa eu só colocar minha câmera para cá, que ela tá um pouquinho mais baixa. E aí, para não ficar tão turva aqui o negócio. Bom dia para quem está chegando. É, nós estamos abrindo a faixa da programação do Manifesta Arte em Rede. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho sobre o que é esse projeto, para quem ainda não está a par. E também falar um pouquinho sobre quem eu sou e sobre o nosso convidado de hoje, o Marcos Santos. Você está em Bauru, né? Ou você está em São Foi em Paulo? Bauru. Foi em Bauru. Legal, muito bem, muito bem. Bom, e também vou falar um pouquinho sobre a programação do que tem o Manifesta hoje. A gente vai chegando, né? O pessoal está esquentando aí, aquecendo os motores, mas a gente vai aqui cumprindo o protocolo aqui de abertura. Bom, o Manifesta Arte em Rede é uma ação que está acontecendo nas plataformas da internet, é um festival de artes, e ele assim, envolve 200 artistas. Uma das ações, a coisa mais importante é que é uma iniciativa criada, idealizada pela Luciana Gandelini, que, né, juntou esse montante aí de artistas e de participantes e para manifestar a sua atuação artística, né, o seu recado, é, pelas plataformas de Facebook, Instagram, YouTube e em todas as vias. O mais importante dessa manifestação, dessa ação, né, é que 80% do que é arrecadado do nosso chapéu virtual vai ser destinado para instituições que estão cuidando de pessoas que estão em vulnerabilidade social diante dessa pandemia. Isso foi o grande motivador para a criação desse festival. Então, mais do que a gente se apresentar e mostrar aqui as nossas possibilidades, o importante também foi a gente criar essa colaboração. A gente tem uma vaquinha online que ela está disponível. A gente tem um link, né, de uma vaquinha. Ela está disponibilizada em todos os nossos endereços, na página do Manifesta Arte em Rede, no Facebook, no Instagram, no Twitter,
acho que no YouTube, então todos sempre tem o link. E geralmente o artista que está participando também na própria página, por exemplo, na minha página, Maestrina Esther Freire, lá no link também tem uma forma de você colaborar. Puxa vida, Esther, né? Está apertado aí para mim também. Ok, então nos ajude na divulgação da rede, né? Então curta as nossas páginas, divulga a programação, divulga para todo mundo, fala, entra, porque isso também já gera o tal do engajamento e também nos auxilia muito. Isso é o mais importante. De alguma maneira, você pode nos ajudar. Vamos para a nossa programação. Hoje, essa que vos fala, Esther Freire está abrindo aqui a programação. Depois a gente tem a Trupe do Navô. Tem às 14 horas as Rainhas do Radiador, Palhaços Sem Fronteiras, Companhia Mundo Roda, Grupo Teatral da Mata, Diogo 90 e Camerata Camará à noite também, às 20h30. Então hoje a gente tem programação até às 8h30 da noite. A nossa programação já está disponibilizada, o nosso sextou, apesar de a gente estar no meio de uma Páscoa pandêmica, ninguém sabe o que está acontecendo, se é um feriado, se não é o que está acontecendo, mas enfim, a gente tem programação aí também, já está disponibilizado na nossa página no Facebook, tá? Bom, essa que vos fala é Esther Freire, meu nome é Esther Freire, eu sou maestrina, trabalho com música, com educação musical, trabalho com regência e com teatro, e aí, né, então às vezes tem um mix aí de outras linguagens também. E eu tenho um projeto lá no YouTube e agora no Spotify. Na verdade, é um projeto de entrevistas, um podcast desde dezembro, né? Um projeto recém, e ele tem um nome que chama Hope and Music, né? Música e Esperança, para falar com vários artistas, não só regentes, não só músicos, né? São artistas de várias frentes. Era para a gente trazer, contextualizar o que é a música, o que é a arte, né? Qual é a mensagem de esperança que a gente tem diante de qualquer contexto, né? Como é que a gente segue a trajetória e trazer um pouco de visibilidade também para alguns desses artistas. Quando eu fui convidada, né, para participar do projeto, eu falei, bom, a forma que eu tenho que eu acho que vai ser mais interessante, é trazer esse podcast para dentro do projeto do Manifesta. E aí a gente colocou Hope and Music em tecnologia, né, em tech, né, a gente fez essa brincadeira aí com a palavra, e para que, como diante dessa situação, como é que a gente está lidando com a tecnologia, como é que a música está lidando com a tecnologia, né, então a gente teve... Na terça-feira, o Felipe, que é um amigo meu pianista que mora lá em Portugal, e falou como é que ele está dando as aulas, quais as estratégias que ele usa. Na semana passada a gente teve a Mariana Ferrari, que já tem toda uma linguagem, que já dá aulas há um certo tempo, tem projetos no YouTube, né? E ela está no meio ela está lançando um EP, né, então está fazendo uma ação também. Aí a Gabi, que é violinista, a Gabriela Leite, foi falar de como é a interação dela de estudo. E hoje eu trouxe o Marcos para falar sobre empreendedorismo. Querido, muito obrigada, seja muito bem-vindo, tá? Mais uma Obrigado. vez. E aí eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre a tua trajetória, sobre a tua formação, para daí a gente entrar na questão do empreendedorismo. E o pessoal que já conhece o Marcos, eu estou vendo que já tem uns tietes aqui, já tem uma plateia, os ex-alunos, alunos, que queiram fazer perguntas, já vai pensando que aí no finalzinho a gente vai conversar, vai abrir para perguntas, tá bom? Então vamos lá, querido. Meu nome é Marcos Santos. Queria agradecer a Esther pelo convite, né, a oportunidade de falar sobre empreendedorismo em música, que é um assunto recente, pouco abordado. Meu nome é Marcos Santos, eu sou violinista, tenho 31 anos, sou de Bauru, do interior de São Paulo. Eu sou doutor em música pela Universidade do Alabama, né, em violino. Eu comecei a estudar música na cidade de Bauru, fui para o Conservatório de Tatuí um pouco mais tarde. Ganhei uma bolsa de estudos para o Festival de Música, fui para os Estados Unidos, fiz mestrado, doutorado e voltei faz 2 anos. Né? E aí voltei para trabalhar na Unicamp, no Conservatório de Tatuí. E em 2016 eu comecei um empreendimento com minha sócia, Paula Martins, né? Que é uma amiga de infância, que eu posso dizer. A gente criou em Bauru a Brava Academia de Música. Então hoje é uma escola com mais de 200 alunos, a gente tem mais de 20 professores que trabalham com a gente hoje.
e a gente está localizado no Centro-Oeste Paulista, que é Bauru, né? Então, nós temos aí cursos de música para iniciantes, amadores, profissionais, para diversas finalidades. Então, hoje eu levo paralelamente a minha vida como docente, né, e a Uhum. minha vida como administrador e empreendedor. Legal. Essa tua experiência no exterior, você foi especificamente para tratar, você fez a formação tanto do mestrado quanto do doutorado nos Estados Unidos, no Alabama, é isso? É, Perdão, pode falar. não, não, isso mesmo. Uhum. Aí, a tua formação, você teve algumas nuances com relação à questão do empreendedorismo lá, você foi dali que isso, sabe, te mobilizou para você trazer isso como norte aí também dentro do teu portfólio? Como que foi? Sim, eu acho que foi, para mim foi fundamental, assim, porque eu fiquei 8 anos nos Estados Unidos e Tá. desse tempo eu morei em diversos estados, me Ah, mudei de tá. cidade algumas vezes e trabalhei com diversas orquestras, diversas corporações. Então, acho que observando essa estrutura de trabalho americana, eu pude aprender bastante coisa. Uma das principais coisas onde eles são muito diferentes da gente, as pessoas me perguntam, ah, Marcos, lá é muito melhor, e eu não acho que seja muito melhor. Eu acho que o que acontece nos Estados Unidos é a quantidade. Tudo é em maior quantidade. Eles têm Tá. muito mais orquestras, muito mais universidades, e não necessariamente a qualidade é diferente do que a gente tem no Brasil. Então, observando essas corporações profissionais, eu pude ver que é um percentual mínimo de que utiliza algum subsídio do governo ou do estado para coexistir. Assim. Então, cidades muito pequenas, com 20, 30 mil habitantes, têm uma orquestra Hum. profissional, semiprofissional, Uhum. onde a comunidade tem uma associação, né, e as próprias pessoas se envolvem e contribuem, fazem doações e fazem investimentos naquela corporação. Então, as próprias pessoas financiam a arte, que eu acho que é um tipo de pensamento interessante e que a gente explora muito pouco aqui no Brasil, Sim. né? Porque a gente ainda tem, depois até isso é a minha perspectiva, é a minha impressão, na verdade. A gente ainda tem aqui muito uma cultura do mecenato, né? Ainda tem essa coisa do. Né? E sempre o mecenato muito ligado, quando não é uma relação ligado com aquela estrutura Estado federal, né? Pensando assim, governamental, a gente ainda tem sempre um grande rico, né, que é uma coisa muito século XVI, né? Grande Aham, rico, né, que vai, sabe, nossa, achar a gente maravilhoso e vai patrocinar a nossa vida e a gente não vai precisar fazer absolutamente mais nada. Isso é uma cultura que eu vejo muito dentro da área da música. No teatro eu não vejo isso, eu vejo que foi um lugar onde eu aprendo muito, né, e é onde eu tenho muitas parcerias, e onde realmente acho que foi o meu grande despertar, porque o teatro é tipo, fazemos nós, né? E eu acho que o uhum. música, às vezes, a gente não tem isso dentro da nossa matriz curricular, então a gente fica muito engessado e acha que a gente não tem um poder de ação, né? Sim. Eu acho que uma das coisas mais relevantes que eu tive a oportunidade de ter durante o tempo que eu fiquei nos Estados Unidos foi que a Curtis, eles começaram há cerca de 3 ou 4 anos o curso de empreendedorismo dentro do curso de música. Então, os alunos, né, a Curtis, que é hoje, acho que é uma das escolas mais ricas dos Estados Unidos, e eles entenderam que é importante o aluno saber se produzir, saber se vender, saber se comercializar, né, e saber empreender também para criar oportunidades. E eu tive, né, a oportunidade de fazer uma mentoria com uma das professoras de lá, e uma das coisas que ela me disse que me marcou muito foi que quando você tem um projeto, né, em mente ou desejo de fazer alguma coisa, o primeiro passo que você precisa é encontrar pessoas que compartilhem da mesma ideia, da sua mesma ambição, né? No meu caso específico foi a minha sócia Paula, assim, porque é difícil a gente criar alguma coisa nova, né? É difícil você Sim, abrir um caminho e sozinho é sempre muito mais difícil, né? sim. De conseguir fazer esse tipo de coisa. Então, a nossa experiência enquanto empreendedorismo, né? Eu estava terminando mestrado na época, quando a gente abriu a escola, a Paula tinha acabado de
sair de um emprego estável porque ela estava infeliz. Então, ela trabalhava com uma instituição de São Paulo, estava infeliz, saiu e a gente quebrou nossos cofrinhos, juntou tudo, né? E falou, vamos começar o nosso, né, o nosso negócio da maneira como a gente acredita. A gente sempre trabalhou junto, sempre gostou de lecionar, sempre acreditou que Bauru, a gente está a 3 horas e meia de São Paulo. Então, todo mundo que trabalha com música profissionalmente aqui teve que ir para São Paulo estudar em algum momento, ou teve que ir para fora, ou teve Sim. que ir para outros lugares. A nossa vontade, o nosso intuito era que Bauru pudesse ter algo de qualidade tão bom quanto São Paulo, né? Porque as pessoas não Ótimo. precisassem se deslocar o tanto que a gente se deslocou e que o acesso à cultura ou à arte de qualidade não ficasse centralizada só em São Paulo. Sim. Isso é bem legal, assim, sabe? De você criar onde você está com aquilo que você tem, né? Porque às vezes a gente também tem uma história muito encantadora, né? De que é sempre muito mágico, é sempre parece que a gente nunca pode fazer com aquilo que a gente tem, né? Com os recursos que a gente tem. Eu acho que isso é pouco valorizado. Acho que se a gente tivesse mais incentivo nesse dia. Agora tem se falado um pouco mais, né? Tem se falado um pouco mais, principalmente diante de toda essa questão democrática e do espaço do virtual, tipo, olha, começa com aquilo que você tem, né? Eu Exato. até assisti uma palestra nessa semana passada aí, mais ligada à área da saúde, da Ayurveda, e tem um grande mentor aí, que é o Matheus Macedo, que ele criou o Vida Veda. E ele é um brasileiro, carioca, que foi estudar medicina Ayurveda na Índia e falou, não, eu quero que o Brasil tenha acesso à medicina Ayurveda e eu quero que assim, as pessoas, a Ayurveda não seja algo tão inacessível. E assim, em 2 anos ele fez um negócio assim absurdo. É um negócio, eu falo. E aí ele fala: não, eu tô gravando aqui da Índia mesmo, gente. A Índia é muito barulhenta e vamos lá. E eu tô gravando do celular. E ele fez acho que esse encontro gratuito que ele fez virtualmente com 42 profissionais da área da saúde falando sobre tudo, vegetarianismo. Então, assim, com aquilo que ele tinha, que eram contatos, e primeiro ele começou com a câmera falando ali e foi juntando as pessoas, e é isso que você falou. Acho que entender o que você quer, ver quem é que está vibrando aí na tua mesma frequência e que está disposto a ser esse parceiro, né? E quebrar os cofrinhos né? Acho que a primeira coisa acho que é mais a questão da ideia mesmo, né? Antes Sim, do trabalho da questão financeira, claro, é necessário, mas acho que a ideia e a empatia de quem está junto, acho que isso é o prioritário, não, Marcos? sim. E quando a gente começou, nesse caso específico, Esther, tipo, o músico quebrar o cofrinho, a gente sabe que não vai sair muita coisa, né, do cofrinho do Sim, músico. Então, ou sabia, né? Eu tento mudar essa ideia de que atrelar o músico à pobreza, né? sim, sim. Então, isso está se transformando, nossos cofrinhos estão se transformando. Mas o começo acho que de qualquer projeto nem sempre é bonito, né? Então, a gente não tinha muita grana, a gente fez um monte de parcela, fez o que dava. A gente começou num Sim. lugar pequeno, num lugar onde a gente tinha 4 salas e a gente começou a nossa escola de música ali, né? A gente ficou por 2 anos nesse lugar, nesse espaço menor, até onde a gente começou a crescer. E nesses 2 anos a gente errou um monte, porque a gente não tinha uma formação de empreendedor, de administrador. Então o que a gente foi fazer foi estudar, né? Que eu acho que é o que é mais importante, a gente ter a disposição de estudar e de aprender o que a gente não domina, né? A gente foi estudar, a gente contratou uma consultoria, um Que consultor de São legal, Paulo, o que legal. Jacques Greenberg, é o nome dele, é um consultor fantástico que nos abriu os olhos, né? É muito difícil a gente empreender algo musical sendo músico, porque acho que a Sim, gente até falou ontem que a gente tem uma certa romantização das coisas, isso. né? De que, meu Deus, eu vou cobrar pela minha arte, a gente tem dificuldade de precificar isso, tudo que a gente faz. Então, o Jax foi um divisor de águas para a gente, no sentido de que vocês têm um bom trabalho, um trabalho de qualidade, você presta um serviço, você deve ser remunerado por isso, né? Assim como em qualquer outra área. Então, a gente cresceu, se organizou, mudou de prédio, foi para um prédio de 2 andares, mais de 10 salas, enfim. Que legal. E hoje a gente tem uma empresa estável, assim, né? A gente está indo para o nosso 4º ano, mas foi um projeto
desafiador, assim. E uma das razões pelas quais a gente começou a escola foi porque, eu não sei se você vai se lembrar disso, mas 2016, se eu não me engano, 2015 foi o ano onde teve os desligamentos da banda, né, municipal Ah, de São sim, Paulo, é verdade. o 28 desmonte. anos, se eu não me engano, 27 anos, parece. Enfim, era um tempo considerável quando, né, a banda do estado foi fechada, né? Assim, Sim, extinta. várias corporações, o Teatro São Pedro, tá, todas as Sim, corporações sofrendo, né? Até o ZESP estava, né, enquerendo aí, o ZESP que a gente fala que é mais intocável, assim, estava enquerendo uma redução de orçamento, enfim. sim. Então, eu fiquei muito assustado com aquele cenário, porque eu ainda estava nos Estados Unidos, eu sempre quis voltar para o Brasil, nunca quis ficar lá, e eu ficava pensando, como que vai ser isso, meu futuro, né? Eu vou voltar para Tá. trabalhar em instituições que, sei lá, o governo vai mudar e meu emprego, né? Tipo, não vai existir mais, aonde eu vou Não vai atuar, né? existir. Exato. Então eu falei, eu quero algo que esteja sob meu controle, sabe? Algo que eu possa Ótimo. criar, que eu trabalhe de uma forma que eu acredite. E foi para isso que a gente trabalhou e vem trabalhado, sabe? Para poder ter essa autonomia de trabalhar da forma que a gente acredita, com remuneração que a gente acredita que merece e por aí. Agora, você, além desse consultor, porque assim, aqui em São Paulo a gente tem o Sebrae também tem, né, assim, polos no interior, assim, que eu acho que é uma grande, assim, é um parceiro, quando a gente pensa em Brasil, né, no exterior você não tem esse tipo de coisa, assim, pelo menos assim, no meu âmbito do que eu conheço, assim, né, eu não, mas assim, eu acho uma empresa, assim, de referência, né, Super. onde você pode marcar uma agenda gratuitamente, conversar com o cara e falar, olha, eu quero criar uma escola de música, tá? Aí ele já vai traçar a real e as possibilidades, né, para sair desse mundo das ideias e também tanto do romantismo. Vocês tiveram algum contato com o Sebrae? Sim, o Sebrae tem muito curso online, tem curso gratuito, tem o Empretec, que a grande maioria do pessoal que tem escola de música acaba fazendo. Então a gente foi estudar, né? A gente foi buscar esse apoio também, esses cursos, conversar com outras pessoas, porque isso é muito importante, você procurar pessoas que tenham ideias semelhantes e ideias que estejam funcionando. Né? Porque eu acho que conversando com pessoas você evita de cometer muitas vezes os mesmos erros que essas pessoas cometeram, Sim, sim. né? E aí você pode cometer novos, mas não os mesmos que dá para evitar, né? Porque aí quando tiver a troca, né, quando tiver uma troca aí, você já fala, olha, então, não faça isso que eu fiz, né? É Exato, sempre assim, né? É sempre Uhum. assim. Agora, bom, então vamos falar sobre a questão assim, da tecnologia, né? Porque agora a gente está numa outra situação, esse exercício da pandemia, ele nos está nos colocando num lugar que a gente vai ter que fazer uma referência, criar um caminho, né? A gente não vai poder, gente, vai ter barulho externo pra caramba, porque hoje é sexta-feira santa, então o cara do peixe resolveu assim, é hoje que eu vou vender, entendeu? Então me perdoem pelo barulho externo, mas enfim. Não estou na Índia, mas também tem um barulho externo. Então, eu acho que assim, diante essa pandemia nos fez falar, tá, o que a gente pode fazer agora, né? Como é que a gente vai agir agora com aquilo que a gente tem, né? Que é um celular, que são todas essas ferramentas que, assim, nós ainda somos privilegiados porque a gente ainda tem celular, porque a gente ainda tem internet, né, disponibilizada em casa, né, ainda tem uma banda larga, né, então a gente está falando de um lugar bastante privilegiado, vamos pensar assim, né, Sim, como, sim. né, a gente estava até falando, estava até tendo uma crítica sobre essa questão do renda mínima, da ajuda e como é que essas pessoas iam ter acesso a isso, né, sendo que, né, morador de rua não tem acesso a isso, então como a gente ainda tem uma questão de exclusão digital muito grande, né, então, mas agora falando né, desse nosso lugar, assim, como é que a gente, que você vê, assim, como perspectiva? Não sei se Eu, foi uma pergunta muito extensa, assim. não, não, tudo bem. Eu espero que essa pandemia possa ter uma mudança no nosso comportamento, né, Esther, em relação a como a gente vê as coisas e o que de fato é necessário e o que não é. Né? Hoje, eu imagino que para as empresas, principalmente, vai ter uma grande transformação de que será que eu preciso ter meu funcionário ali o tempo inteiro, né, trabalhando com isso? Para a gente, enquanto escola, a gente não está sendo extremamente afetado porque o nosso segmento a gente conseguiu transformar tudo para aula online, pelo Zoom.
né? Então, a Tá. gente fez um experimento, conversou com os clientes e a grande parte dos nossos clientes a gente conseguiu converter para aula online por essa plataforma. Mas eu entendo também que tem vários outros segmentos que não tem o que fazer, assim, né? Então, as pessoas é, vão ficar em casa sem poder vender, sem poder sair. Isso nos afeta das duas formas, né? Tanto da forma financeira quanto da parte psicológica. Então, muita gente está tendo que ficar sozinho, consigo mesmo, né? Em Sim. casa, talvez esse seja um dos maiores desafios. Como você falou, a gente está numa posição extremamente privilegiada, porque eu vou falar de Tatuí, né? Nós dois, como professores do conservatório, a gente entrou em férias, mas a gente continua tendo o nosso salário, a gente está em casa, tem celular, tem internet, mas muita gente não, eu acho que talvez a grande maioria, né? Não tem essa Sim. mesma comodidade de poder se dar ao luxo de ficar em casa durante essa pandemia, né? Então, acho que isso está tirando sono de muita gente também. É, perdão, pode continuar, pode falar. Eu ia dizer que na nossa classe, por exemplo, os concertos cancelados, né? O pessoal os músicos que fazem cachês e tudo mais, tudo isso parado, as aulas, nem todo mundo conseguiu converter aí ou fazer as aulas online. Então é um impacto econômico muito grande e associado com o fato das pessoas terem que ficar em casa lidando com esse problema financeiro, mais o problema da solidão ou da falta de interação social, é algo que requer bastante equilíbrio emocional, né, das pessoas nesse momento. Eu acho que assim, essa questão, por exemplo, eu acho que até o que assim, a gente foi acompanhando, né, porque a nossa atividade virtual, ela ampliou mesmo, né, até a questão da qualidade, né, algumas plataformas até avisaram, né, que ia ter uma oscilação, porque todo mundo, né, até o pessoal brinca, eu tenho medo de abrir a geladeira e ter uma live, né, porque foi o caminho que todo mundo foi se expressar ali, né? Foi um caminho mais. Estava todo mundo realmente no Instagram, tem uma participação maior, e foi ali que todo mundo foi. Achou a sua ponte de expressão ali, o seu espaço de expressão. Mas eu comecei a ver, assim, por exemplo, algumas páginas que eu sigo relacionadas à questão de muita gente oferecendo terapia gratuitamente, acesso, né, para que as pessoas se reorganizassem. E também, assim, ao mesmo tempo que teve um boom muito grande para você não ficar parado, entender que não era férias, para você produzir, para você também dar tempo para as pessoas, assim, para você também não ficar num excesso de produtividade e cair numa coisa de fugir de si mesmo, porque é a primeira vez que nós estamos passando por isso mundialmente. Sim. Não vai ser a primeira, porque assim, eu acho que assim, isso também faz a gente refletir. Eu estava ouvindo uma entrevista, eu estou até olhando aqui de ladinho, porque eu quero depois deixar o link para vocês, porque eu recomendei para muita gente, assim, eu achei sensacional, com o Ronaldo Lemos. Ele é um advogado da área da tecnologia. Ele tem até um projeto no YouTube, acho que chama Conexão com o Futuro. Mas é só procurar. Ele tem uma entrevista com a Camila Coutinho, gente. Tá no IGTV. É sensacional, porque ele fala o que é que vai ser afetado depois dessa pandemia. Então, tudo. Então, eles abordam relacionamentos, a questão da educação, a questão da cultura, a questão né, porque a Organização Mundial da Saúde, ela tem até um parecer ainda para shows, concertos, grandes aglomerações de bastante cautela. Uhum. E isso deixou a galera da área da cultura de cabelo em pé, porque era uma coisa para, tipo assim, para voltar 2021. E aí ele comentava que assim, que a gente vai voltar. O Átila também falou isso, né, na entrevista dele, quem teve a oportunidade de assistir, que a gente não vai voltar para o mundo do mesmo jeito. Né? Então, o que eu vi também, mas voltando ao que a gente estava falando, né, sobre a questão da solidão, das pessoas se reorganizarem aí. Então, eu comecei a ver assim, algumas ações de gente oferecendo ajuda nesse primeiro momento. Então, a pessoa, se ela tinha um consultório, ela então juntou um coletivo de terapeutas e começaram a oferecer ajuda para essas pessoas. Então, uma pessoa que trabalha com organização começou a oferecer um protocolo de como você se organizar no dia a dia, de criar rotina. Então, acho que surgiram também, porque eu acho que é isso, é você repensar como é que o teu trabalho pode contribuir, pode oferecer, pode ser assertivo para a população agora, né?
Sim, e eu acho que essa mudança comportamental que a gente tem, porque eu acho que o problema do século XXI nosso é o tempo, né? A gente nunca tem tempo para nada. E aí Uhum. essa pandemia nos trouxe um tipo de experiência para a gente poder meio que balancear o que é importante, o que é urgente, né? Exatamente. O É. que eu preciso realmente fazer hoje, né? Que não pode ser protelado para ser feito depois. Eu falo da minha experiência pessoal com essa pandemia. Eu sou muito caseiro mesmo, então para mim essa falta de interação social talvez não tenha um Um grande impacto. impacto na minha rotina, né? Mas eu tive tempo, amigos que eu não falava há muito tempo me ligaram porque as pessoas estavam com tempo, mesmo Uhum. família, e eu acho que mesmo com essa distância a gente meio que se aproximou de certa forma, né? Sim. Eu passei a conversar com amigos que eu não via, não falava 2, 3 anos e né, a gente estava com tempo, se ligou, se falou e foi bacana, foi legal. E eu acho que isso vai servir. É claro que não é uma coisa boa, né, a pandemia, mas eu acho que a gente precisa é, fazer com que essa experiência possa nos acrescentar alguma coisa, né? É, esse é o lance. Uhum. Da gente perceber poxa, será que a gente está fazendo tudo como precisa fazer? Né? Será que a gente precisa ficar tão sem tempo para nada, assim? Né? Tudo isso que a gente faz durante todo o dia, todo o tempo, esse estresse, essa grande gama de coisas que a gente quer abraçar o mundo, é tudo necessário, né? Então, eu acho que vai servir para desacelerar muita coisa e talvez a gente prestar um pouco mais de atenção nos outros, hein? É, eu acho que tem isso, esse lado positivo, assim, porque eu acho que uma coisa é a gente não negar, né? Porque eu acho que foi uma das coisas que eu percebi também nos primeiros 10 dias, assim, que as pessoas, eu falo, sabe, você começou a gerar, começou a acontecer tanto conteúdo que as pessoas também estavam indo para um lado de uma negação, né? Então, para você se distrair. Então, a primeira coisa é a gente estar consciente de que o mundo está mudando, o mundo mudou, né? Não vai ser mais o mesmo. Outras coisas, como é que a gente vai administrar? Ter consciência do que a gente está vivendo agora, né? Então, como é que a gente vai administrar? Não negar essa situação, né? E até porque isso também vai nos dar know-how para a gente lidar com o que virá, né? Porque a gente está lidando. O Ronaldo ele falava que o vírus ele criou, ele teve um alcance na nossa, ele foi se transmutando no nosso estilo de vida. Eu achei muito interessante, porque ele falou assim, porque é um vírus assim que ele foi um vírus rápido, né? E a forma que a gente tinha era parar, porque nosso estilo de vida estava exatamente isso que você falou, muito acelerado. Uhum. Então é algo que faz a gente refletir, né? E como é que a gente vai viver? E aí, falando a questão agora do nosso lado novamente da questão do empreendedorismo, né, nós como músicos aqui, como artistas, como é que a gente utiliza essas plataformas e esse caminho, né? Porque uma das coisas que ele aponta, na verdade não foi ele, foi um outro, foi o André Fonseca, que é um cara da gestão de cultura aqui de São Paulo, que eu também recomendo. Aliás, o André vai fazer uma live no sábado, falando sobre os aspectos da cultura diante dessa questão pandêmica, assim. E ele traz uma fala bem, bem lúcida, assim, sobre das coisas que eu já assisti. E aí ele falava que, por exemplo, o ensino à distância é algo que vai... Coisas que iriam crescer e coisas que iriam ter uma queda, né? Então, porque você começa a ver quais são as suas prioridades. Puxa, eu preciso comprar tanta roupa assim? E é tão louco porque, assim, por exemplo, eu vi uma profissional da moda, do setor da moda, falando que, assim, de que a moda já está criando uma reflexão sobre isso. E tá, e agora? Como é que a gente vai ser? Né? Como é que a gente vai se organizar a partir disso, né? Então, Nessa época de lives, principalmente, tá todo mundo colocando só a camiseta, né? E se você vestem só com a parte de faz uma cima. make básica ali e tal, e tipo, né? E vamos lá, né, Pijama gente? da cintura para baixo e roupa, E, né? e De vamos live. lá. Ele mesmo estava falando que ele falou, não, gente, eu tô com 6 camisas aqui, tá ótimo, sabe? E aí porque você começa a ver a sua real necessidade. Mas mais interessante disso é como esses setores eles estão se repensando,
né? Então, por exemplo, o setor da moda falou, putz, se a gente não vai ser mais prioridade, então como é que a gente vai se repensar? Então, em vez de entrar no pânico e falar, nossa, eu não vou existir mais, o que é que eu vou fazer diante disso? Que eu acho que talvez seja uma estratégia para nós, assim, não sei. O que você acha? Eu acho que está sendo um aprendizado, por exemplo, né, essa questão do Zoom para a gente enquanto aulas, né? Eu tenho amigos de diversos segmentos aí, mas eu falo para minhas aulas de violino, porque a minha rotina com os meus alunos não mudou. Eu estou levando exatamente, fazendo o mesmo horário que eu fazia no conservatório, os mesmos horários que eu fazia com as minhas aulas. Então, estou dando aula de segunda a sexta-feira, assim, Tá. todos os dias assim, em casa, utilizando o Zoom. É claro que eu acho que o Zoom não substitui uma aula presencial, né? Mas tem muita coisa que a gente consegue trabalhar e é uma ferramenta que eu tinha um pouco de resistência em enxergar como, por exemplo, eu não trabalhava com alunos à distância, alunos regulares à distância antes. Mas hoje, utilizando o Zoom, já vejo que é uma possibilidade, né, de se conseguir fazer um trabalho consistente mesmo à distância. Eu acho que do lado da performance, como você disse, eu acho que vai ser uma transição, né? Por conta Tá. dos teatros cheios, ou ambientes fechados, cheios, talvez. À medida que a gente for saindo dessa pandemia, eu acredito que as coisas vão se redistribuir um pouco para concertos ao ar livre, né? Apresentações com um número reduzido de pessoas e talvez esse seja aí um caminho. Ao invés da gente fazer talvez os concertos noturnos no teatro, a gente fazer concertos diurnos num lugar aberto, Uhum. né? Nesse tipo de coisa seriam ações mais práticas, né? Eu estava, acho que ontem, né, falando com você, estou sempre falando com o Marcos Held disso também, que nós como professores, nesse período de tantas mudanças, né, nesse cenário de tantas mudanças profissionais dentro do meio artístico, a gente, acho que a maior pergunta para a gente é para qual mercado de trabalho a gente está preparando esses nossos alunos É hoje, isso. né? Onde que eles vão trabalhar? Porque esses alunos vêm conversar comigo sobre carreira. Ah, estou em dúvida de fazer um teste de orquestra, ou quero ser professor, quero fazer educação musical, enfim. Da parte de música erudita, a gente sabe que 5% dos alunos vão conseguir alcançar uma orquestra profissional classe A, né? Como o ZESP, a Filarmônica de Minas, a Goiás, Municipal, Porto Alegre, enfim, tem várias orquestras, mas todas as vagas dessa orquestra já estão preenchidas, né? A gente tem, Sim. sei lá, vou falar de violino, por ano no Brasil hoje a gente deve ter, sei lá, uma abertura aí de 8 vagas, 10 vagas por ano, no máximo, em orquestras profissionais. Então, né, são formados muito mais violinistas do que 8 por ano. Então, a minha visão e o meu conselho para esses alunos é: sejam empreendedores, procurem criar algo que vocês possam desenvolver. Eu vou dar um exemplo, claro. Sim. Claro que isso era outra época, outros anos, mas eu entrei no conservatório quando eu estava com 15 para 16 anos. Eu não sei se você lembra da Larissa, da Jéssica, da Fúbia e do Silvio. Eles foram seus alunos no coral também. A gente tinha um quinteto de cordas. Então a gente se conheceu adolescente, a gente fez o quinteto de cordas. A Jéssica tá até na live, eu vi ela aqui. A Jéssica da viola, né? Jéssica da viola, Jéssica da viola. É. Então, Irmão do. Acho que ela é irmã do do. Jeter, que toca percussão. Isso, isso. Eu vou resumir a história, mas a gente se conhece desde a adolescência e a gente criou um quinteto de cordas muito cedo. E a gente estava em Bauru e para Tatuí era uma grana, todo mundo sem grana, e a gente criou o quinteto de cordas. A gente começou a tocar em evento, em casamento. Então, o dinheiro desses eventos a gente guardava para poder estudar em Tatuí, para poder viajar, fazer aula, ir para festival. A gente guardou esse dinheiro e em 5 anos a gente conseguiu comprar aproximadamente 30 mil reais de instrumento. E Que a gente guardou maravilha. todo esse dinheiro. Então, meu violino foi comprado com esse dinheiro, da Jéssica, da Larissa, o contrabaixo do Silvio, a gente comprou Que um legal, equipamento, gente. partitura, material. Então, adolescentes ali, né, até os nossos dos 15 aos 20 anos de idade, a gente se propôs a fazer isso para investir na nossa carreira. Né? E hoje todo mundo trabalha com música. Assim, a Larissa está no Rio, a Jéssica, o Silvio, a Ruby é professora hoje. Então, eu acho que mesmo lá atrás a gente conseguiu encontrar pessoas que tinham as mesmas aspirações, né? O quinteto fazendo arte. A Jéssica falou. Ai, que Então, linda. nós encontramos ali nesse quinteto pessoas que tinham o mesmo objetivo,
né? E a gente trabalhou muito, trabalhou duro para conseguir. Você sabe, o instrumento é caro, Sim, corda é ainda mais caro, instrumento de cordas. né? Ir para um festival de música, tudo custa dinheiro, né? E a gente, nós cinco, ninguém de família que com poder aquisitivo alto para que nós pudéssemos ganhar um instrumento de Natal assim dos nossos pais, isso nem Sim. ia acontecer, né? Então a gente trabalhou bastante para poder conseguir fazer isso. Então o que eu digo para os alunos é que é possível, né? E eu acho que hoje a gente tem uma abertura tecnológica maior para ter outras ideias. Um outro exemplo que eu sempre menciono para eles também, eu não sei se você já viu, são dois violinistas chineses que moram na Austrália, que chama Two Set Violins. Eles fazem Não, acho que paródias não. assim, sobre situações de orquestras, enfim. São dois jovens músicos, Esther, assim, na faixa dos seus 20 e poucos anos, saíram da universidade, não conseguiram passar em teste de orquestra e ficaram nesse limbo, assim, sabe? Do que eu vou Tá. fazer. Esses dois meninos criaram um canal no YouTube, hoje, tipo, eles têm, sei lá, quase 1 milhão de seguidores em redes sociais e Instagram, eles produzem vídeos que rodam o mundo inteiro. E aí eles comercializam materiais, eles fazem concertos ao redor do mundo como paródias, assim, da música clássica e estão vivendo a vida, assim, sabe? Sim. De É porque utilizar esses recursos. ontem a gente estava conversando, para quem está nos ouvindo aqui, a gente fez Ah lá, uma prévia aqui, né, um aquecimento. Ah lá, a Paula falou que conhece eles. Depois coloca o nome aqui pra gente, querida, por vou favor. colocar. Se ela É, puder escrever. a família era investidora, sua irmã falando. Sim, Isso não, claro. mesmo, A família os sempre, empreendedores. né? A família sempre ajuda. E com a família ajudando já é difícil, né? Sim, Eu fico sim. numa situação assim de pessoas que nem têm, né, o mínimo da família para poder ajudar, É assim. verdade. Então, É, eu acho que. Eu acho que. Não sei se, não sei se a Paula ia colocar ali o nome, mas enfim. mas É, eu acho muito interessante, porque eu acho que a gente. É o que a gente estava conversando ontem, né? Vai ter uma entrevista lá no meu canal com a Marli Montoni, que é uma cantora lírica e fazer a estreia da Ida agora, né? E a Marli falava que nós temos que criar outras filas em vez de engrossar a fila que já existe. E eu acho que é esse o perfil. E eu acho que a música erudita ela tem pouquíssima atuação ainda dentro do espaço virtual. Pouquíssima. Pouquíssima. Então a gente tem. Eu acho que assim, pensando uma questão de figura, talvez o Emanuele Baldini, que cria as lives, que já veio, né, tentando se desconstruir. Eu achei até interessante porque ele estando num cargo tão elitista, talvez, posso dizer assim, né, que é o do cargo da USESP, de pouco acesso, ele como espala dali, ele começou a criar acesso, criou no Instagram, com perguntas. É uma das poucas pessoas que eu vejo, assim, de atuação. E eu acho que a gente tem um mercado gigante, assim, quando eu vejo as possibilidades que a gente tem. Ontem a gente estava falando sobre a questão de podcast dentro da área da música erudita, né? A gente tem pouquíssimos. E o que a gente precisa, que é algo que me preocupa muito, assim, é a questão da democracia, né? Da música erudita ter um alcance maior. Né? Nós ainda sair desse lugar de que é elitista, que a gente tem essa herança, mas a gente parece que não consegue se desgrudar dessa herança elitista. Então, como é que a gente consegue é, assim, ter mais representatividade, ter mais alcance? Isso para mim é algo que fica aqui no meu dia a dia, nas minhas ideias, nos meus sonhos, nos meus projetos. Como é que a gente consegue furar essa. Isso não é nenhuma bolha, isso é um muro, gente. Né? eu Então, acho que como é que a gente derruba esse muro? eu acho que as coisas têm mudado, Esther. Assim, os projetos sociais são grandes responsáveis por essa mudança, até de paleta de cores, né, da música erudita. Sim, Assim, sim. é, é muito difícil eu, por exemplo, quando eu comecei a estudar música, ainda não tinha projeto Guri nem nada. Então eu tinha um projeto Orquestra Jovem na minha cidade, Orquestra Sinfônica Municipal de Bauru, do qual eu participei. E eu tinha apoio da minha família, assim, né? Que mesmo a gente, tipo, não tendo grana, assim, mas minha família conseguiu fazer uma vaquinha, se juntar para comprar meu primeiro violino e sabe, me fazer estudar, assim. Então eu me sinto privilegiado, mesmo tendo pouco, mas tendo ali, assim, nesse quesito.
hoje a gente tem essa situação dos projetos sociais que tem sido de extrema importância, eu acho, tanto da democratização do acesso à música, Sim, até e também o outro lado da profissionalização, porque o que aconteceu no nosso cenário, eu vou falar da música erudita, mais da área de cordas, é que os músicos que se formavam ali no conservatório, na faculdade, nem sempre conseguiam passar numa orquestra, mas aí eles tinham pelo menos os projetos sociais para poder trabalhar, descobrir uma sim. outra forma de trabalho. Então eu tenho diversos amigos que mantêm suas famílias aí trabalhando hoje com o Guri, outros tipos de projeto. E eu acho que o projeto Guri, em especial no estado de São Paulo, transformou a nossa visão, né, e tipo de mercado em relação à música, né, porque democratizou de fato. Eu me lembro da época que eu estudei no Conservatório de Tatuí, né, se a gente for falar de paleta de cores até aí, o conservatório, na época que eu estudei, tinha quase 3.000 alunos, entre em 2004 e 2005. Eu não me lembro, Esther, de outro violinista negro na minha época de conservatório. Eu não me lembro de ter conhecido algum outro, Sim. né? Fiquei no conservatório durante 5 anos. E eu me lembro que eu fiquei muito abismado, assim, quando eu fui para os Estados Unidos e no meu primeiro emprego de orquestra tinha um outro violinista negro, assim, que eu fiquei fascinado, assim, que Sim. eu olhava para ele no meio da orquestra, assim, eu fui É porque conversando. tem identificação, né? Você fala, meu Deus, sabe? Porque a gente parece que é um ET dentro desses lugares, né? Porque é terrível, assim. Por exemplo, eu tenho eu sou apaixonadíssima pelo projeto da Neujibá, né? Que é, Né? assim, eu sou fã total, assim, daquele projeto. Já mandei, assim, ó, sou fã de vocês, assim, Tiete Total, que é um projeto, para quem não conhece, chama Núcleo de Orquestras Infanto-Juvenis, né, orquestras e corais infanto-juvenis na Bahia. É um projeto que veio do El Sistema da Venezuela e hoje, assim, acho que ele já está. Eu não vou citar datas de quanto tempo ele existe, mas eles já fizeram turnês internacionais e, assim, é emocionante. Assim, para mim, aquela orquestra é uma das orquestras que realmente representam o que é o Brasil, né? Porque, assim, você vê um naipe de pessoas negras, né? Quando a gente fala num país que você tem 50% da população negra. Então, quando a gente fala de representatividade, aquilo deveria ser o ideal. Assim, para mim, eu sou meio Cadu, assim, eu quero inalcançável, entendeu? Então, beleza, porque quando a gente chegar no alcançável, então beleza, aí a gente pensa em outras coisas. E é isso, assim, quem depois puder, assim, entrar na página do Daniel Gibá, é lindíssimo, é assim, é emocionante de ver. Para nós, pessoas negras, né, que a gente não tem esse histórico, né, de ter uma representatividade ali, é muito valoroso, assim, eu fico extremamente emocionada com o projeto da Daniel E Gibá. quando a gente fala disso ainda, Esther, muitas pessoas que não são negras, talvez elas tenham uma dificuldade maior de entender que representatividade realmente importa, porque por muito tempo, como eu falei para você, eu nunca me vi representado numa orquestra, né? Um ambiente que talvez eu até tive dúvida se eu realmente deveria pertencer, porque Exatamente. eu nunca, se eu parasse para pensar há 5, 10 anos atrás, você pensa num solista negro de representatividade mundial, assim, né? Claro, a gente tem os músicos da área do jazz, né, do blues, da música popular, mas você pensa em música erudita, a gente tinha Jesse Norman, né, que faleceu Sim, esse ano, agora, e são pouquíssimos, a gente conta no dedo. Orquestras profissionais, assim, você olha para a orquestra aqui no Brasil, né? Você olha para a orquestra, você tem o que hoje? 1%, 2%, se tiver, né? Essa porcentagem. Então, eu acho que isso dos projetos sociais, com nós, enquanto negros, começarmos a ocupar espaços em grupos, né, profissionais, essas crianças que estão vindo por aí vão se sentir representadas e vão sim. entender de que é possível que elas podem ter um lugar ali. É esse o lugar mesmo. Assim, a Érica Muniz, que é integrante do Coro da USESP, que eu também fiz uma entrevista com ela, que vai sair em maio, por aí tá chegando. Ela falava justamente sobre isso, sobre o papel, quantas, assim, ela é carioca, então, assim, ela conta como foi a formação dela, quantos negros tem ali dentro da USESP, né, dentro do coro, né, então, assim,
a gente tem um longo caminho ainda, mas a gente já está. Eu acho que é isso, é criar outras possibilidades, além dos espaços formais, utilizar plataformas, o espaço virtual. Eu acho que esse cenário que a gente está vivendo agora, ele é um recado para a gente, né, mudar. Às vezes aquela ideia que você acha que é impossível, não é tão impossível assim. Acho que pode criar um caminho, e eu acho que é não esperar você ter grandes coisas, você fazer com aquilo que você tem hoje. E aí você vai, né, mudando aí, transformando. Gente, são 10 para as 11. A gente tem um tempinho ainda, né? E eu queria saber se alguém tem alguma pergunta para fazer para o Marcos, né? Por onde eu começo? Ah, eu sou, assim, conta um pouco. Se alguém tem pergunta aqui, já vai mandando aqui para a gente conversar. E a minha primeira pergunta é essa, assim, né? Para quem está começando agora, a pessoa está lá, ela ainda é estudante por exemplo, de cordas. O que que ela pode fazer, assim, pensando em trajetória, em carreira? Claro, a gente sempre vai valorizar, gente, a questão do ensino, né, da graduação, de você ocupar esses espaços mesmo e se apropriar da formação. Isso é inevitável, né? Mas como é o que virtualmente ela pode utilizar? Eu penso, Esté, assim, que hoje eu falo de empreendedorismo e habilidades, assim, né? Porque, de fato, hoje o músico precisa ser plural. Ele não pode ter só a habilidade de tocar numa orquestra, ele precisa tocar bem, tocar numa orquestra, lecionar, empreender, fazer mais coisas do que o músico fazia antigamente. Mas eu acho que antes de qualquer uma dessas etapas, ele é músico. Então, se preparar e ser bom no que você faz é extremamente importante, assim. Tá estudando ali com seu professor, ter boa orientação, ir para festivais de música, procurar lugares para se especializar, ideias diferentes das suas para te confrontar, né? Isso é importante, não se colocar numa caixa, não se isolar. Isso é de extrema importância. Eu acho que o principal é se prepare com seu instrumento, leia, estude sobre outros assuntos, porque se uma oportunidade aparecer, você tá preparado. Que eu acho que a pior sensação é aparecer uma oportunidade e Putz. você não tá pronto ali né, para poder consolidar. Eu não sei se você conhece a Jéssica Dorf, ela foi aluna do conservatório. E a Jéssica hoje, vou dar um exemplo, né? Falando assim, a Jéssica tem toda uma formação, ela é professora do Guri, e eu tenho sempre acompanhado ela no Face. E ela criou um canal, não sei se ela criou um canal, na verdade ela está fazendo isso na página dela e ela tem um trabalho de contação de histórias. Então ela faz vídeos, né, de contação de histórias, utilizando. Eu falei, assim, eu achei sensacional, assim, porque é algo que, como musicalizadora, ela é da área de educação musical, né? Então ela já tem todo o processo de musicalização, então ela canta, faz a contação de histórias ali. Eu achei muito, muito valoroso, que eu acho que é isso, né? Ela estava diante de uma situação, bom, agora eu não tenho mais as aulas, então agora eu tenho que me reorganizar para para esse novo cenário, né? E às vezes, mesmo que você não tenha um calendário, né? Porque também foi algo que pegou de surpresa as próprias instituições, né? Como é que a gente se organiza agora virtualmente, né? Como é que você prepara? E mais do que isso, né? Esse aluno que você, pensando agora na questão das instituições, né? Porque começou a ter um burburinho sobre e criar conteúdos, né? Mas nas escolas públicas, mas esse aluno, ele tem acesso, né? Sempre a gente também estender o olhar além da produtividade, né? Você fazer o teste do pescoço, né? Quem é esse aluno? Qual é a realidade dele? Onde ele mora? Então, tem que ter Isso esse bom senso para a gente conseguir ter esse alcance, né? Isso que você fala de realidade é muito importante, assim, porque eu sou do interior, sou de Bauru ainda, mas as pessoas de São Paulo são muito egocêntricas no sentido de que achar que o Brasil inteiro é como São Paulo, capital, né? A gente Uhum. tem muitas diferenças e muitas dificuldades, assim, fora de São Paulo. E do sentido oposto também. Às vezes as pessoas acham que São Paulo é o centro do Brasil de todos os sentidos. Eu tenho visto cada vez mais, a gente tem um festival em Bauru, que é o Festival Internacional de Música, aconteceu o segundo ano também, e a gente recebeu alunos do Neo Gibá, gente de Porto Alegre, do Ceará, de outros lugares, e gente tocando muito, Esté, assim, gente tocando Sim. muito bem.
assim, sabe? Então, eu percebo que às vezes os alunos de São Paulo, assim, nós estamos em São Paulo, estamos no centro do mundo e o mundo fora de São Paulo está rodando, né? A gente sabe que as Ah, sim. universidades, Rio Grande do Norte, Universidade Federal do Ceará, as universidades estão voando em conhecimento Sim. e muito à frente da gente em São Paulo, aqui, em diversos pontos. É, Então, eu acho que isso é legal, desculpa te cortar. Eu acho que isso assim, às vezes eu até faço essa provocação, né, para os alunos. Você vai fazer graduação, mas assim, claro, às vezes é mais prático, né, porque está perto, se ele tá perto de São Paulo e tal. Mas às vezes você tem também uma gama, né, de oportunidades acontecendo, até onde você não tem tanta não é no milhão, né? Porque aqui a concorrência é no milhão, né? Então, eu acho que assim, vale a pena de repente, sei lá, o Desk, né, em Santa Catarina, a própria Bahia, na UFBA, a UFRJ no Rio de Janeiro. Então, você também tem assim, outros espaços, né, o FMG, dependendo da tua área, porque às vezes também tem uma obsessão, né, Marcos? Assim, eu quero fazer aula com aquele professor, se não for aquele professor, se não sei o que, tem uma coisa meio, né, tipo, parece que também a gente fica nesse lugar assim de tipo, é só essa. Eu acho que fica no lugar da escassez, porque parece que é a única oportunidade. Tem que ser em São Paulo e tem que ser com essa pessoa. Gente, mas aí também fica difícil, né? Não sim, sei, não sei o que você acha. o Brasil tá muito grande, Sté, assim, ó. Eu vou falar para você, ó, a realidade mais próxima de São Paulo que é Bauru, né? A Jéssica até tá Tá. falando, fez uma pergunta aí do impacto que eu desejo causar na cidade de Bauru. Acho que ela tá falando essa pergunta porque, talvez para quem não me conheça, eu estava trabalhando, estava empregado nos Estados Unidos, trabalhando com a Memphis Symphony, orquestra profissional, e eu optei por voltar para Bauru, não para São Paulo, não para um grande centro, porque eu queria estar mais próximo dos meus pais, da minha família, e Uhum. porque eu sou muito grato à cidade, às oportunidades que eu tive aqui e quero que a gente possa ter grupos profissionais, que a cultura possa ser fomentada aqui, né, na minha cidade. E a gente teve a experiência do festival aqui que eu falei para você, então vieram alunos de diversos lugares, assim, eu fiquei até impressionado porque tinha, acho que 4 ou 5 violinistas negros, assim, muito bons. Ah, Gente que do legal. Zanzibar, tinha um menino de Porto Alegre, enfim, gente muito boa, né? Então, eu acredito que esse cenário está mudando, né? As Uhum. pessoas estão, mesmo com dificuldade, a gente está conseguindo pluralizar um pouco esse mercado da música. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. O que você tá anterior? A Jéssica fala, qual é o impacto que você deseja causar em Bauru com o seu trabalho por aqui? É basicamente esse, Esther, de ter grupos profissionais, das pessoas poderem ir mais ao teatro da música, poder ir até mais as pessoas, para que os estudantes de música aqui possam se manter e viver bem da música. O que eu estava dizendo para você sobre descentralização, era isso que eu ia dizer. Vou te dar um exemplo próximo que é Bauru. Hoje a gente tem alunos daqui dos projetos da Banda Municipal e da Orquestra Sinfônica Municipal que começaram aqui, estão fora do Brasil, então assim, tem Ótimo. músicos na Sinfônica do Paraná, a gente teve aprovação no ano passado, esse ano também, na estadualzinha, na experimental de repertório, na Unesp, na USP, na Unicamp, em diversas universidades do país. Então, esses alunos daqui do interior estão podendo competir já, por exemplo, pela estadualzinha e orquestra experimental, Que em legal. pé de Ótimo. igualdade com os alunos que estão, né, aí em São Paulo. Então, isso para a gente é motivo de bastante orgulho, assim, é um sinal Claro. que a gente está no caminho certo. Ah, que maravilhoso. Muito bem, gente, nós estamos chegando no finalzinho, preciso dar os últimos recados, né? Aqui, primeiro, agradecer ao Marcos pela disponibilidade do tempo, dessa conversa, do bate-papo. O Marcos volta lá em novembro no meu canal, lá no podcast, para a gente conversar um pouco mais sobre a questão da representatividade e dos negros dentro do cenário, lá em novembro, numa data bem específica aí, viu, gente? E para a gente celebrar isso com, né, um outro espaço. Mas isso fica mais para frente. Coisa importante, né, que a gente precisa deixar esse recado. Lembrando que essa ação ela é super importante na divulgação. Por favor, sigam todas as nossas páginas do Manifesta, contribuam, divulguem.
né? 80% dessa renda é destinada para as pessoas que estão em vulnerabilidade. A gente estava falando aqui de privilégio, da gente estar em casa, da gente estar aqui batendo um papo dentro da nossa casinha, tomando um banhozinho quente. Então é super importante a gente assim conseguir contribuir. Agora, como sociedade, a gente precisa se unir. Né? Esse também foi o recado dessa pandemia, que a gente precisa estar junto aqui. A Kelly, tá? A Grace Kelly, cresci na periferia de São Paulo, sonhava em tocar violino. Consegui ter acesso aos 37 anos. No mesmo ano, abri uma unidade do Céu com aulas de violino para crianças na rua da minha antiga casa. Maravilhoso, isso mesmo. Kelly, Bom, você destaque. segue estudando? Você está tocando, Kelly? Hum, Aquela é atriz, palhaça também. Deixa eu ver se ela consegue responder pra gente. Gente, se cair, a gente volta para finalizar oficialmente aqui, para voltar, mas essa live ela vai ficar disponibilizada 24 horas, né? Então, quem quiser assistir. Ah, a Kelly falou que sim. Ei, que bom! Vamos marcar aí para a gente conversar sobre essa questão do violino aí com você, hein? Gente, sigam o Marcos. O Marcos, eu acho que a gente tem que ele tem que ter um perfil no Instagram, que ele é muito tímido.